uma mãe solteira, um chefe enigmático e uma criança que transformará suas vidas para sempre. Uma história sobre amor inesperado e novas oportunidades. Deixe nos comentários de onde no mundo você está nos acompanhando e faça parte deste momento especial. Nádia esfregou os olhos e se levantou rapidamente da cama, estreita do pequeno apartamento. Ao lado, num berço improvisado, João dormia tranquilo, com os punhinhos fechados e uma expressão serena que sempre aquecia o coração da mãe. Nádia carregava o peso do mundo. Desde que João nasceu, ela trabalhava como empregada doméstica na mansão de Fernando Ribeiro, um empresário bem-sucedido do setor imobiliário. O emprego era sua única fonte de renda e ela se dedicava intensamente para manter a pequena família de dois. "Bom dia, meu amor", sussurrou, beijando a testa quente do filho. João se mexeu levemente, mas continuou dormindo. Ainda era muito cedo para acordá-lo. Nádia tomou um banho rápido e vestiu roupas simples, calça escura e blusa branca, enquanto preparava uma mamadeira para deixar com Dona Aparecida. Pensou em como tudo mudou, desde que se mudou para aquele bairro. A vizinha do apartamento ao lado se tornara uma bênção. Dona Aparecida, uma senhora de 70 anos, com um coração generoso, cuidava de João todas as manhãs sem cobrar nada. "É uma alegria cuidar desse menino lindo", dizia sempre com um sorriso caloroso que iluminava o rosto enrugado. Mas naquela manhã de terça-feira, Dona Aparecida ligou cedo, dizendo que estava se sentindo mal, com febre e dores no corpo. "Acho que é só um resfriado, querida, mas não posso cuidar do João hoje. Não quero passar nada para ele." Nádia sentiu o coração apertar. Não tinha ninguém mais para deixar o filho, e faltar ao trabalho poderia custar seu emprego. Após muito pensar, decidiu levar João junto. O senhor Fernando estava viajando há uma semana e só voltaria na quinta-feira, segundo a agenda que ela sempre conferia. "Vai dar tudo certo, meu amor", disse, olhando para João no carrinho de bebê. "A mamãe vai trabalhar e você vai ficar quietinho, tá bom?" João balbuciou algo incompreensível e sorriu, mostrando os 2 dentinhos que haviam nascido recentemente. Aos 18 meses, era uma criança esperta e calma, com cabelos castanhos claros e olhos grandes e curiosos. O trajeto até o condomínio de luxo levava 40 minutos de ônibus. Nádia aproveitava o percurso para organizar mentalmente as tarefas do dia, limpar a sala, a cozinha, os quartos e preparar o almoço que o senhor Fernando raramente comia em casa, devido às constantes viagens de negócios. A mansão era imponente, com jardins bem cuidados e uma arquitetura moderna que impressionava. Nádia tinha a chave da entrada dos fundos e chegava sempre antes das 8 da manhã. A casa ficava silenciosa na maior parte do tempo, já que o chefe viajava pelo menos 2 semanas por mês. Fernando Ribeiro era um homem misterioso, sempre distante e formal com os funcionários. Nádia sabia pouco sobre sua vida pessoal, apenas que era solteiro e parecia preferir a solidão da grande mansão. Nas raras ocasiões em que se encontravam, as conversas eram estritamente profissionais. "Bom dia, senhor Fernando." "Bom dia, Nádia. A correspondência está na mesa." E era só isso. Ele tinha uma presença marcante, com olhos escuros que pareciam carregar um peso invisível. Nádia acomodou o filho na cozinha, em um canto seguro com alguns brinquedos, e começou a trabalhar. Tudo corria bem, até que por volta das 14 horas, ouviu o som da chave na porta principal. Seu coração quase parou. Fernando havia voltado mais cedo. Rapidamente, foi verificar João, que havia engatinhado para fora da cozinha sem que ela percebesse. O pânico tomou conta quando não encontrou o filho onde o deixara. "João, João, onde você está?" sussurrou desesperada. Foi então que ouviu uma risada, não de João, mas de um homem. Uma risada genuína, calorosa, completamente diferente de qualquer som que já ouvira na mansão.
Seguiu o som até a sala principal e parou na entrada, incrédula com a cena à sua frente. Fernando Ribeiro, sempre tão formal, estava sentado no chão, de terno e gravata, fazendo caretas engraçadas para João, que gargalhava encantado. O bebê conseguira pegar a gravata do homem e a balançava como se fosse um brinquedo. Então, você gosta da minha gravata? Dizia Fernando, com uma voz totalmente diferente da que Nádia conhecia. Ela é cara, sabia? Mas pode brincar à vontade. João soltou mais uma gargalhada e tentou se levantar, apoiando-se na perna do homem. Nádia ficou paralisada por alguns segundos, observando aquela interação improvável. O homem frio e distante, que conhecia, havia sumido, substituído por alguém que brincava com seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fernando levantou os olhos e a viu parada na porta. Por um momento seus olhares se cruzaram e Nádia notou algo diferente naqueles olhos escuros, uma suavidade que nunca percebera antes. Senhor Fernando, eu posso explicar, começou, com a voz trêmula, aproximando-se rapidamente para pegar João no colo. Não precisa explicar ainda, disse ele, levantando-se e ajustando o terno. Primeiro me diga, este pequeno cavalheiro é seu filho? Sim, senhor. Eu sei que não deveria tê-lo trazido, mas como ele se chama? Nádia hesitou, temendo a reação. João, senhor. Algo passou pelo rosto de Fernando, uma emoção rápida que ela não conseguiu identificar. João, repetiu ele, olhando para a criança que agora se escondia timidamente no colo da mãe. É um nome bonito. Senhor Fernando, eu posso explicar a situação. Dona Aparecida, que sempre cuida dele, ficou doente hoje e eu não tinha com quem deixar. Eu sei que foi irresponsável da minha parte, mas... Nádia, ele a interrompeu suavemente. Respire. Ela parou, surpresa com o tom gentil. Quanto tempo você trabalha aqui? 1 ano, senhor. Em 1 ano, você já me deu algum motivo para reclamar do seu trabalho? Não, senhor. Pelo menos espero que não. Então, por que acha que vou demiti-la por causa de uma situação excepcional? Nádia ficou sem palavras. Não era a reação que esperava. Além do mais, continuou Fernando, olhando para João, ele é muito bem comportado. Quanto tempo ele ficou brincando na sala? Eu não sei. Não percebi quando ele saiu da cozinha. Desculpe-me, eu deveria ter prestado mais atenção. Ele deve ter ficado pelo menos 15 minutos aqui sozinho antes de eu chegar. Não chorou, não quebrou nada, apenas brincou silenciosamente. É uma criança muito tranquila. João havia se acalmado e agora observava Fernando com curiosidade. Posso? Perguntou Fernando, estendendo os braços. Nádia hesitou, mas algo na expressão dele a tranquilizou. Cuidadosamente, passou João para os braços do chefe. Olá novamente, jovem João, disse Fernando, e o bebê imediatamente sorriu. Você causou um grande susto na sua mãe. Sabia disso? João balbuciou algo e tentou pegar o rosto do homem. Senhor Fernando, começou Nádia, ainda nervosa. Eu prometo que isso não vai se repetir. Amanhã eu dou um jeito. Quantos anos ele tem? 1 ano e 6 meses. E a vizinha que cuida dele vai melhorar logo? Acredito que sim. Ela disse que era só um resfriado. Fernando ficou pensativo por um momento, ainda segurando João, que parecia completamente à vontade em seus braços. Escute, Nádia, eu entendo que imprevistos acontecem. Não vou penalizá-la por isso. Ele fez uma pausa, olhando para João. Se sua vizinha precisar de mais alguns dias para se recuperar, você pode trazê-lo novamente. Como? Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Um pouco de vida aqui não fará mal. Nádia mal conseguia acreditar no que ouvia. Mas são apenas alguns dias até Dona Aparecida melhorar. Não quero abusar da sua bondade. Não é bondade, disse Fernando, devolvendo João para ela. É praticidade. Você trabalha melhor quando não está preocupada e eu preciso do meu trabalho bem feito. Havia algo mais por trás daquela explicação racional.
Nádia percebeu, mas não ousou questionar. Muito obrigada, senhor Fernando. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Apenas mantenha-o seguro e longe dos objetos frágeis. Claro, senhor. Fernando se dirigiu ao escritório, mas parou antes de sair da sala. Nádia. Sim, senhor. Da próxima vez que algo assim acontecer, me ligue antes. Meu número está na agenda da cozinha. Sim, senhor. Obrigada. Depois que ele saiu, Nádia ficou sozinha com João, tentando processar o que acontecera. O homem frio e distante havia mostrado um lado completamente diferente, e ela não sabia como se sentir em relação a isso. O que você fez com o papai, João? Sussurrou, beijando a testa do filho. Ele estava diferente. João apenas riu e tentou pegar o cabelo da mãe. Pelo resto da tarde, Nádia trabalhou com João brincando por perto, sempre atenta para que não saísse de vista novamente. Fernando permaneceu no escritório, mas de vez em quando ela o ouvia ao telefone, com a voz séria e profissional de sempre. Por volta das 17 horas, quando Nádia terminava de organizar a cozinha, Fernando apareceu. Como foi o resto do dia? Tranquilo, senhor. João dormiu depois do almoço e acordou há pouco. Fernando se aproximou do bebê, que estava sentado no chão, brincando com alguns recipientes plásticos que Nádia lhe dera. Ele é muito parecido com você, comentou. Todo mundo diz isso. E o pai? A pergunta pegou Nádia desprevenida. Ela raramente falava sobre o assunto. Não faz parte da nossa vida, respondeu simplesmente. Fernando assentiu, respeitando sua privacidade. Nádia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você é feliz? A pergunta a surpreendeu ainda mais. Como assim? Com sua vida, com suas escolhas, você é feliz? Nádia olhou para João, que havia parado de brincar, e agora olhava para os dois adultos, como se entendesse a conversa. Eu tenho tudo o que preciso, respondeu. Meu filho é saudável, eu tenho um trabalho digno, um teto sobre nossas cabeças. Para mim, isso é felicidade. Garantir que João tenha todas as oportunidades que eu não tive já é sonho suficiente para mim. Admirável, disse Fernando por fim. Senhor Fernando, posso fazer uma pergunta também? Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Por que o senhor foi tão gentil hoje? Não que eu esteja reclamando, mas é diferente do usual. Fernando hesitou antes de responder. Talvez porque faz muito tempo que não ouço uma criança rir nesta casa. Havia uma melancolia em sua voz que tocou o coração de Nádia, mas ela não ousou perguntar mais nada. Bem, disse Fernando, voltando ao tom profissional. Amanhã saio cedo para uma reunião. Se precisar trazer João novamente, pode ficar à vontade. Obrigada, senhor Fernando. No caminho de volta para casa, com João dormindo no carrinho, Nádia não parava de pensar no que acontecera. Havia algo no olhar de Fernando quando ele brincava com seu filho, uma suavidade que contrastava completamente com a imagem que ela tinha dele. Que dia estranho, não é, João? Murmurou, ajustando a cobertinha sobre o filho. Dona Aparecida ainda estava de cama quando Nádia chegou em casa, mas já se sentia melhor. Como foi no trabalho, querida? Conseguiu dar conta de tudo? Foi diferente, respondeu Nádia. O senhor Fernando voltou mais cedo, mas ele não se importou com João lá. Até disse que posso levá-lo novamente se a senhora ainda não estiver bem amanhã. Dona Aparecida arqueou as sobrancelhas. Interessante. Esse seu chefe sempre pareceu muito rígido. Também achava isso. Naquela noite, enquanto dava banho em João e o colocava para dormir, Nádia se pegou pensando em Fernando Ribeiro de uma forma completamente nova. Havia algo por trás, daquela fachada fria, algo que ela vislumbrara naquela tarde. Talvez todo mundo precise de um pouco de vida em casa, pensou, lembrando das palavras dele. Pela primeira vez em muito tempo, Nádia se sentiu curiosa sobre a vida de outra pessoa além de João, e isso a assustou um pouco. Na manhã seguinte, Dona Aparecida ainda estava com febre baixa. Então,
Nádia decidiu levar João para o trabalho novamente. Desta vez, porém, se sentia menos nervosa. A reação de Fernando, no dia anterior, havia sido uma surpresa positiva. Chegou à mansão às 8 da manhã e encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Nádia, saí cedo para reuniões. Volto por volta das 14 horas. Se João quiser, pode levá-lo para conhecer o jardim. Só cuidado com a piscina. FR. O bilhete a surpreendeu. Fernando nunca deixara recados pessoais antes, apenas instruções de trabalho, e a sugestão sobre o jardim mostrava uma consideração que ela não esperava. Ouviu isso, João? O tio Fernando disse que você pode brincar no jardim. João estava no cadeirão que Nádia trouxera, comendo pedacinhos de banana e observando tudo com curiosidade. Aos 18 meses, ele estava cada vez mais esperto e ativo. A manhã passou tranquila. Nádia limpou a casa enquanto João brincava por perto. E por volta das 10 horas, decidiram explorar o jardim. Era um espaço amplo e bem cuidado, com grama macia, onde João podia engatinhar à vontade. "Cuidado, meu amor", dizia Nádia, seguindo o filho que descobria cada cantinho do jardim com fascínio. "Não pode pegar essas flores." João balbuciava empolgado, tentando alcançar as borboletas que voavam entre as plantas. Era raro ele ter tanto espaço para brincar, já que o apartamento onde moravam era pequeno. Às 14 horas em ponto, Nádia ouviu o carro na garagem. Rapidamente, pegou João no colo e voltou para dentro da casa. "Boa tarde, senhor Fernando", cumprimentou quando ele entrou. "Boa tarde, Nádia. Como passou a manhã?" E o jovem João. "Muito bem. Exploramos o jardim, como o senhor sugeriu." João adorou. Fernando sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Que bom! Como foi a aventura no jardim, João?" perguntou, dirigindo-se ao bebê com naturalidade. João riu e estendeu os bracinhos na direção do homem. "Acho que ele gostou de você", disse Nádia, surpresa com a reação do filho. "Posso?" perguntou Fernando. E Nádia passou João para seus braços. "Então, como foi seu dia de trabalho?" perguntou Fernando para João, que respondia com balbucios animados. "Ah, entendi. Você ajudou sua mãe com a limpeza e depois brincou no jardim. Muito produtivo." Nádia não conseguia deixar de sorrir, vendo aquela interação. Havia algo quase paternal na forma como Fernando conversava com João. "Senhor Fernando, posso preparar seu almoço?" "Na verdade, almocei fora. Mas você pode fazer algo para João. Ele deve estar com fome depois de tanto brincar. Já dei a comida dele há pouco, mas obrigada pela preocupação." Fernando continuou brincando com João por mais alguns minutos antes de devolvê-lo para Nádia. "Preciso fazer algumas ligações. Vocês vão ficar por aqui?" "Sim, senhor. Ainda tenho algumas coisas para organizar." "Ótimo." Naquela tarde, enquanto Nádia trabalhava na lavanderia, João brincava no chão ao lado. Foi quando ouviu Fernando se aproximando. "Nádia, posso falar com você um momento?" "Claro, senhor. Estive pensando. João parece gostar muito de brincar, mas percebi que ele não tem muitos brinquedos aqui." "Ah, não se preocupe com isso. Ele se diverte com qualquer coisa." "Eu sei. Mas você se importaria se eu comprasse alguns brinquedos para ele usar aqui?" "Nada exagerado. Apenas algumas coisas básicas para quando ele vier comigo." Nádia ficou surpresa com a oferta. "Senhor Fernando, isso é muito gentil, mas não precisa se incomodar. João já está acostumado." "Não é incômodo, Nádia. Na verdade, seria um prazer." Havia algo em sua voz, uma suavidade, que ela ainda estava se acostumando a ouvir. "Se o senhor insiste, eu agradeço muito, mas nada muito caro. Por favor, deixe isso por minha conta." No dia seguinte, Dona Aparecida ainda não se sentia totalmente recuperada. Então, Nádia levou João mais uma vez. Quando chegaram, encontraram uma surpresa na sala, uma caixa de brinquedos educativos adequados para a idade de João. "Senhor Fernando!" exclamou Nádia quando o encontrou no escritório. "O senhor não deveria ter feito isso." "Por que não?"
João vai aproveitá-los, não vai? Como se entendesse a conversa, João engatinhou até a caixa e começou a explorar os brinquedos novos com empolgação. Viu? Aprovação instantânea, disse Fernando, saindo do escritório para observar a reação do bebê. João havia encontrado um brinquedo musical e, ao apertá-lo, saiu uma melodia suave. Ele riu encantado e olhou para Fernando como se dissesse: "Obrigado. Acho que você fez um amigo", comentou Nádia. A sensação é mútua. Durante os dias seguintes, estabeleceu-se uma nova rotina. Nádia chegava com João, trabalhava enquanto ele brincava, e Fernando sempre arranjava um tempo para interagir com a criança. Aos poucos, as conversas entre Nádia e Fernando também se tornaram mais frequentes e menos formais. "Nádia, posso te fazer uma pergunta?", disse Fernando numa tarde de quinta-feira, enquanto João cochilava no sofá. "Claro, senhor. Você sempre quis ser mãe tão jovem?" Era uma pergunta pessoal, mas a forma como ele perguntou não soou invasiva. "Não exatamente", respondeu honestamente. João não foi planejado, mas desde o momento que soube que estava grávida, soube que o amaria incondicionalmente. E o pai, desculpe se estou sendo indiscreto, não tem problema. O pai, ele não estava pronto para a responsabilidade. Quando soube da gravidez, desapareceu. Nunca mais o vi. Deve ter sido muito difícil. Os primeiros meses foram os mais difíceis, mas João me deu forças para continuar. Ele é minha motivação para ser melhor a cada dia. Fernando ficou pensativo, observando João dormir. "Você é uma mãe admirável, Nádia." "Obrigada. Isso significa muito vindo do senhor. Posso te fazer mais uma pergunta?" "Claro. Você se sente sozinha às vezes?" A pergunta a pegou desprevenida. Era algo que ela raramente admitia, mesmo para si mesma. Às vezes, respondeu baixinho: "Mas João preenche muito da minha vida, e tenho Dona Aparecida, que é como uma avó para ele. Mas e você? Seus sonhos, suas vontades pessoais? Meus sonhos agora são todos sobre João. Ver ele crescer saudável e feliz é tudo o que importa." "E antes de João, quais eram seus sonhos?" Nádia sorriu nostálgica. "Eu queria estudar pedagogia. Sempre gostei de crianças e pensava em ser professora. Mas a vida tomou outro rumo. Nunca é tarde para retomar os sonhos. Com João pequeno e precisando trabalhar para sustentá-lo, fica difícil pensar em estudar." "Entendo." Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "E o senhor?" perguntou Nádia, surpreendendo a si mesma com a pergunta. "Sempre sonhou em ter sua própria empresa?" Fernando pareceu surpreso com a pergunta, mas não incomodado. "Na verdade, não. Quando era mais jovem, tinha outros planos, mas às vezes a vida nos leva por caminhos que não esperávamos. O senhor se arrepende?" Arrependimento é uma palavra forte. Digamos que às vezes me pergunto como teria sido se tivesse feito escolhas diferentes. Havia uma melancolia em sua voz que Nádia reconheceu. Era a mesma que às vezes sentia quando pensava em como sua vida poderia ter sido diferente. João se mexeu no sofá e acordou, interrompendo o momento de reflexão. Imediatamente, procurou Fernando com os olhos e sorriu ao encontrá-lo. "Alguém dormiu bem?" disse Fernando, se aproximando. João estendeu os bracinhos para ele. "Ele realmente gostou de você", comentou Nádia, ainda impressionada com a conexão entre os dois. "O sentimento é recíproco. Naquela sexta-feira, Dona Aparecida finalmente se sentiu bem o suficiente para voltar a cuidar de João, mas algo havia mudado na dinâmica da casa. Fernando parecia diferente, mais presente, menos distante. "Nádia", disse ele enquanto ela se preparava para ir embora. "Se algum dia Dona Aparecida não puder cuidar de João novamente, não hesite em trazê-lo. Esta casa ficou mais alegre com vocês aqui. Obrigada, senhor Fernando. O senhor foi muito gentil conosco essa semana. Foi um prazer. João é uma criança especial. Ele gosta muito do senhor também. Ótimo fim de semana, Nádia. Nos vemos na segunda."
Ótimo fim de semana para o senhor também. No caminho para casa, Nádia refletiu sobre os últimos dias. Havia descoberto um lado completamente diferente de seu chefe, um lado que era gentil, atencioso e surpreendentemente carinhoso com João. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu não sozinha. Que semana interessante, não é, meu amor? Disse para João, que dormia no carrinho. Acho que fizemos um amigo. Mas enquanto caminhava pelas ruas do bairro, Nádia não conseguia ignorar um sentimento crescente de confusão. As atenções de Fernando, embora genuínas, a deixavam em uma situação delicada. Ele era seu chefe, um homem bem-sucedido e sofisticado, enquanto ela era apenas uma empregada doméstica com um filho para criar. Não posso criar expectativas, murmurou para si mesma. Ele está sendo gentil, só isso, não significa nada mais. Mas no fundo do coração, uma pequena parte dela começou a se perguntar se aqueles gestos de carinho significariam algo mais do que simples bondade, e essa possibilidade, por mais remota que parecesse, começou a despertar sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na rotina da mansão. Fernando cancelou 2 viagens de negócios, alegando que precisava reorganizar prioridades locais e começou a trabalhar mais de casa. Nádia notou que ele sempre aparecia na cozinha na hora do almoço, mesmo quando dizia que comeria fora. Bom dia, Nádia! Como passou o fim de semana? Tornou-se sua saudação habitual às segundas-feiras. Bem, senhor Fernando. E o senhor? Tranquilo. E João cresceu mais um pouco. Era sempre sobre João, mas Nádia percebia que os olhos de Fernando também se demoravam nela quando falava sobre o filho. Numa terça-feira chuvosa de março, Fernando chegou em casa mais cedo que o usual e encontrou Nádia organizando as compras na cozinha, enquanto João brincava com os brinquedos no chão. Que tal se fizéssemos algo diferente hoje? Sugeriu ele, surpreendendo Nádia. Como assim, senhor? João parece inquieto com essa chuva. Que tal se assistíssemos um filme, algo adequado para a idade dele? Nádia hesitou. Assistir um filme juntos parecia ultrapassar os limites da relação patrão-empregada. Senhor Fernando, eu ainda tenho trabalho para fazer. O trabalho pode esperar. Além do mais, você já fez mais do que suficiente hoje. Fernando se agachou ao lado de João. O que acha, campeão? Vamos assistir um desenho? João bateu palmas e riu, como se entendesse perfeitamente a proposta. Acho que isso é um sim, disse Fernando, olhando para Nádia com um sorriso. Eles se acomodaram na sala de TV, uma sala menor e mais aconchegante, que Nádia raramente entrava. Fernando escolheu um desenho animado adequado para bebês, e João ficou fascinado com as cores e músicas. Ele está adorando, comentou Nádia, observando o filho completamente hipnotizado pela tela. E você está se divertindo? Fazia tempo que não assistia desenho animado, admitiu ela, rindo de uma cena engraçada. Durante o filme, João adormeceu no colo de Nádia. Fernando abaixou o volume e eles continuaram assistindo em silêncio confortável. Nádia, disse ele depois de alguns minutos, posso te contar algo? Claro. Faz anos que não assisto TV assim, relaxado, sem pensar em trabalho. O senhor trabalha muito mesmo. Talvez trabalhe demais. Às vezes me pergunto se vale a pena tanta dedicação ao trabalho quando não há ninguém para compartilhar os resultados. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Nádia profundamente. Tenho certeza de que encontrará alguém especial quando for a hora certa, disse ela gentilmente. Você acredita nisso? Na hora certa? Acredito que as coisas acontecem quando devem acontecer. João chegou na minha vida num momento difícil, mas foi exatamente quando eu mais precisava dele. E você acredita que encontrará alguém? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não penso muito nisso. João ocupa todo o meu tempo e pensamento. Mas você merece ser feliz também, Nádia.
Não apenas como mãe, mas como mulher. O comentário fez seu coração acelerar. Havia algo na forma como ele disse como mulher que a fez sentir borboletas no estômago. Eu sou feliz, respondeu Nádia, mas sua voz saiu mais baixa que o normal. Sei que é, mas felicidade pode ter muitas camadas, não acha? Eles se olharam por um momento e Nádia sentiu uma conexão que ia além de patrão e empregada, mas João se mexeu em seus braços, quebrando o momento. Acho melhor eu colocá-lo para dormir direito, disse ela, se levantando. Use o quarto de hóspedes ali do corredor. É mais confortável. Obrigada. Quando Nádia voltou, encontrou Fernando na cozinha preparando café. Pensei que você poderia querer uma xícara. Obrigada, Fernando. Fernando, ele corrigiu suavemente. Quando estamos assim conversando, pode me chamar apenas de Fernando. Eu não sei se seria apropriado. Por que não seria? Porque o senhor é meu patrão e eu... E você é uma pessoa que aprendi a respeitar e admirar. Hierarquias não precisam definir como nos relacionamos como pessoas. Nádia aceitou o café com mãos ligeiramente trêmulas. Fernando, disse ela, experimentando o nome. É estranho chamá-lo assim, mas não desagradável, espero. Não. Ela sorriu, apenas diferente. Naquele fim de semana, Nádia encontrou Clara, sua colega que trabalhava em outra mansão do mesmo condomínio, no ponto de ônibus. Nádia, que coincidência! Como você está? Bem, Clara. E você? Correria total. Minha patroa está recebendo a família toda no fim de semana. Clara observou Nádia com curiosidade. Você está diferente, mas radiante. Diferente como? Não sei, mais feliz. Alguma novidade? Nádia hesitou, mas decidiu compartilhar. Bem, meu chefe tem sido muito gentil ultimamente. João ficou doente semana passada, só uma gripe. Mas quando contei para o Fernando, ele se ofereceu para pagar um plano de saúde para João. Plano de saúde? Clara arqueou as sobrancelhas. Que interessante! Ele tem sido muito carinhoso com João. Até comprou brinquedos para ele brincar na casa. Nádia... Clara baixou a voz, olhando ao redor. Você não acha isso estranho? Estranho como? Um homem solteiro, rico, de repente interessado numa criança que não é dele. Ele apenas está sendo gentil. João é uma criança adorável. É natural que as pessoas gostem dele. Querida, você precisa tomar cuidado. Homens ricos, às vezes, têm intenções ocultas. Que tipo de intenções? Clara hesitou, como se não quisesse ser quem plantaria a dúvida. Olha, eu não quero te assustar, mas já ouvi histórias de patrões que se aproximam de empregadas com filhos. Por bem, por que querem a criança? Como assim querem a criança? Para adoção, Nádia. Homens solteiros e ricos que não conseguem ter filhos, às vezes tentam convencer mães solteiras em situação vulnerável a abrir mão dos filhos. O sangue de Nádia gelou. Clara, você está exagerando. Fernando nunca daria a entender algo assim. Fernando, vocês já se tratam pelo primeiro nome? Nádia percebeu o erro e se amaldiçoou mentalmente. Foi apenas um deslize. Nádia, promete que vai tomar cuidado. Às vezes, homens assim começam conquistando a confiança da mãe para depois fazer a proposta. Você está sendo paranoica, Clara? Espero que sim. Mas promete que vai ficar alerta? Prometo, disse Nádia, mais para encerrar o assunto do que por concordar. Mas durante o fim de semana, as palavras de Clara ecoaram em sua mente. Seria possível que Fernando tivesse segundas intenções? Ela relembrou todos os gestos gentis, todas as conversas, tentando encontrar sinais que pudessem confirmar as suspeitas de Clara. Na segunda-feira, chegou ao trabalho mais observadora e cautelosa. Quando Fernando apareceu na cozinha para cumprimentá-la, ela analisou cada palavra, cada gesto. Bom dia, Nádia. Como passou-te o fim de semana? Bem, obrigada. Ele notou que ela estava mais formal que o usual. Tudo bem? Você parece distante hoje. Está tudo bem, senhor Fernando. Senhor Fernando?
Ele arqueou uma sobrancelha. Pensei que tínhamos passado dessa formalidade. Acho melhor mantermos as coisas profissionais. Fernando ficou visivelmente confuso e um pouco magoado. Fiz algo que te incomodou? Não, senhor. Apenas acho que é melhor assim. Durante a semana, Nádia manteve a distância, respondendo apenas o necessário às tentativas de conversa de Fernando. Ele tentou, algumas vezes, se aproximar de João, mas ela sempre arranjava uma desculpa para tirar o filho de perto. Na quinta-feira, Fernando não aguentou mais. Nádia, preciso falar com você. Algo está claramente errado e não entendo o que aconteceu. Não aconteceu nada, senhor. Pare de me chamar de senhor como se eu fosse um estranho, explodiu ele, perdendo-se a paciência. Até semana passada conversávamos como amigos. Agora você me trata como se eu fosse um perigo. Nádia se assustou com a explosão, mas também viu nela uma confirmação de suas novas suspeitas. Talvez seja melhor mesmo mantermos as coisas profissionais, disse ela, pegando João no colo. É melhor para todos. Melhor para quem, Nádia? Porque eu não vejo como pode ser melhor para mim ou para João. A menção ao filho a deixou alerta. Por que João entraria nessa equação? Fernando percebeu que havia dito algo errado pela mudança na expressão dela. Porque ele parece gostar da nossa amizade tanto quanto eu gosto. Nossa amizade? Repetiu ela, como se testasse as palavras. Sim, nossa amizade, ou pelo menos era o que eu pensava que tínhamos. Nádia olhou por um longo momento. Havia genuína confusão e mágoa em seus olhos, mas as palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Acho melhor eu ir embora mais cedo hoje, disse ela. João está inquieto. João, que estava perfeitamente calmo em seus braços, escolheu exatamente aquele momento para estender os bracinhos na direção de Fernando e balbuciar. Nandô, sua tentativa de dizer o nome do homem. Viu? Disse Fernando, com um sorriso triste. Até João sente que algo mudou. Nádia saiu rapidamente, levando João, que choramingou todo o caminho até em casa por ter sido separado de Fernando. Naquela noite, ela ligou para Clara. Você tinha razão. Disse assim que a amiga atendeu. O que aconteceu? Ele explodiu hoje quando mantive distância. Disse que nossa amizade era importante para ele e para João. A forma como ele falou de João era como se já considerasse meu filho parte da vida dele. Eu te avisei, Nádia. Homens assim são perigosos. Eles começam devagar, conquistando sua confiança, fazendo você se sentir especial, e depois fazem a proposta. O que eu faço, Clara? Mantenha a distância. E se ele insistir ou fizer qualquer proposta relacionada a João, você corre, entendeu? Corre e não olha para trás. Depois de desligar, Nádia olhou para João dormindo e sentiu o coração apertar. Seria possível que todo aquele carinho, todas aquelas conversas, fossem parte de um plano para tirar seu filho dela? Não vou deixar ninguém nos separar, meu amor, sussurrou, beijando a testa do filho. Nunca. Mas no fundo do coração, uma parte dela se recusava a acreditar que Fernando fosse capaz de algo tão cruel. Os momentos que haviam compartilhado pareciam genuínos demais para serem calculados. Confusa e com medo, Nádia decidiu que era melhor pecar por excesso de cautela. Não podia arriscar perder João. Não importa o quanto seu coração protestasse contra as suspeitas. O clima na mansão se tornou tenso e desconfortável. Fernando tentou algumas vezes retomar a conversa com Nádia, mas ela mantinha respostas curtas e evitava qualquer interação que não fosse estritamente profissional. João, sensível à mudança no ambiente, ficou mais choroso e inquieto. Na segunda-feira seguinte, Clara ligou para Nádia durante o almoço. Nádia, preciso te contar uma coisa. Conversei com Lúcia, que trabalha na mansão do lado da sua, e ela disse algo interessante. O que ela disse? Que seu chefe anda perguntando sobre creches e escolas particulares da região. Lúcia ouviu ele falando ao telefone sobre matrícula para uma criança de 1 ano e meio. O coração de Nádia disparou. Tem certeza?
Lúcia ouviu com os próprios ouvidos. Nádia, isso confirma nossas suspeitas. Ele está se preparando para ficar com João. Nádia se sentiu tonta. Seria possível que Fernando estivesse realmente planejando algo assim? Mas ele não pode simplesmente tirar meu filho de mim. Eu sou a mãe. Claro que não pode fazer isso legalmente, mas homens ricos têm formas de convencer mulheres em situação vulnerável. Eles oferecem dinheiro, segurança, uma vida melhor para a criança, e muitas mães acabam cedendo, achando que é o melhor para o filho. Eu nunca faria isso. Eu sei que você não faria, mas será que ele sabe disso? Talvez ele esteja só esperando a oportunidade certa para fazer a proposta. Naquela tarde, quando Fernando chegou do trabalho, Nádia observou cada movimento dele, cada olhar direcionado a João. Quando ele se aproximou para cumprimentar a criança, como sempre fazia, ela rapidamente pegou João no colo e se afastou. Nádia, disse Fernando, visivelmente cansado daquela situação. Não posso nem mais cumprimentar João? Ele está com sono, mentiu ela. É melhor não mexer com ele. Desde quando João fica com sono às 14 horas? Ela não respondeu, fingindo estar ocupada, organizando as coisas da criança. Escute, não sei o que aconteceu para você mudar tanto comigo, mas essa tensão não está fazendo bem para ninguém, principalmente para João. João está bem, não está? Qualquer pessoa pode ver que ele está mais agitado. Crianças sentem quando há tensão no ambiente. Nádia sabia que ele estava certo, mas não conseguia abaixar a guarda. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego, disse de repente, surpreendendo a ambos. Fernando ficou pálido. Outro emprego? Por quê? Apenas acho que seria melhor para todos. Melhor como? Você está feliz aqui, João está bem aqui. Nós nos dávamos bem. Por que jogar tudo isso fora? As coisas mudaram. O que mudou, Nádia? Me diga, porque eu realmente não entendo. Ela quase disse sobre as suspeitas, mas algo a impediu. Talvez fosse medo de estar errada, ou talvez fosse medo de estar certa. Apenas mudaram. Fernando passou a mão pelos cabelos, frustrado. Está bem. Se é isso que você quer, não vou forçá-la a ficar, mas me dê 2 semanas para encontrar uma substituição. Claro. Naquela noite, Lúcia ligou para Clara e Clara ligou para Nádia. Tenho mais informações. Lúcia disse que viu seu chefe conversando com uma advogada ontem, uma advogada especializada em direito de família. Nádia sentiu o mundo desabar. Direito de família? É aquela área que cuida de adoção, guarda de crianças, essas coisas. Nádia, ele está mesmo planejando algo. Meu Deus, Clara, o que eu faço? Sai de lá o quanto antes. Não espera 2 semanas. Inventa uma desculpa e saia amanhã mesmo. Mas eu preciso do dinheiro. Dinheiro? Você arranja outro emprego. Filho, você só tem um. Naquela noite, foi a mais longa da vida de Nádia. Ela ficou acordada, observando João dormir, imaginando cenários terríveis onde ele seria tirado dela. Pela manhã, estava decidida a seguir o conselho de Clara. Chegou na mansão determinada a inventar uma emergência familiar para sair imediatamente, mas, quando entrou na casa, encontrou Fernando na cozinha tomando café com uma expressão sombria. Bom dia, disse ele, sem o entusiasmo de sempre. Bom dia, senhor Fernando. Na verdade, preciso falar com o senhor. Eu também preciso falar com você. Pode ser primeiro. Nádia assentiu, tensa. Recebi uma ligação estranha ontem à noite de uma mulher chamada Sandra, que disse trabalhar neste condomínio. Você a conhece? Sandra era amiga de Lúcia. Nádia assentiu lentamente. Ela me ligou para avisar sobre boatos que estão circulando entre as empregadas do condomínio. Boatos sobre mim e sobre minhas intenções em relação a João. O coração de Nádia acelerou. Que tipo de boatos? Que eu estou planejando tirar seu filho de você, que minha gentileza é parte de um plano elaborado para convencê-la
a abrir mão da guarda de João. Nádia não conseguiu esconder o desconforto. Pelo seu rosto, posso ver que você já ouviu esses boatos. É por isso que você mudou comigo, não é? Você acredita nessas histórias absurdas? Não são histórias absurdas, explodiu Nádia, finalmente perdendo o controle. Você anda perguntando sobre escolas para crianças, falando com advogados de direito de família. Como você explica isso? Fernando ficou boquiaberto. Escola, advogado de família. De onde vocês tiraram essas informações? Lúcia ouviu você ao telefone. Lúcia ouviu errado, então? Ou vocês interpretaram errado? Explica, então. Explica por que um homem solteiro, de repente, se interessa tanto por uma criança que não é dele. A pergunta saiu mais agressiva do que Nádia pretendia, mas ela estava desesperada por respostas. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Por quê? Começou ele e parou. Porque o quê? Porque fazia muito tempo que eu não sentia alegria em casa. Porque João trouxe vida para esta casa vazia. Porque vocês dois me lembraram do que significa ter uma família. Uma família, repetiu Nádia, como se fosse uma palavra perigosa. Não no sentido que você está pensando, no sentido de conexão, de se importar com alguém além de mim mesmo. E a escola? E o advogado? Fernando suspirou profundamente. A conversa sobre escola era sobre um projeto de creche comunitária que minha empresa está financiando. E a advogada? Bem, isso é mais complicado. Complicado como? Eu a consultei sobre possibilidades legais relacionadas ao bem-estar de João. O sangue de Nádia gelou. Bem-estar? Como me tornar padrinho oficial dele ou tutor em caso de emergência. Coisas para garantir que ele sempre tenha suporte, mesmo se algo acontecer com você. Nádia ficou chocada. Aquilo não era o que esperava ouvir. Você queria ser padrinho do João? Queria garantir o futuro dele, e o seu também, sem me consultar? Eu estava juntando coragem para conversar com você sobre isso, mas depois você ficou distante e pensei que fosse melhor não tocar no assunto. Nádia se sentiu confusa. Aquilo fazia sentido, mas ainda havia algo que não se encaixava. Fernando, disse ela, usando o primeiro nome pela primeira vez em semanas. Posso te fazer uma pergunta direta? Claro. Você tem segundas intenções em relação a João ou em relação a mim? Fernando a olhou diretamente nos olhos. Minhas intenções são as mais honestas possíveis, Nádia. Eu me apeguei a vocês dois de uma forma que não esperava. João desperta em mim um instinto paternal que pensei ter perdido. E você? Você me mostra todos os dias o que significa ser uma pessoa íntegra e dedicada. Isso não responde minha pergunta. Você quer uma resposta direta? Sim. Então sim. Eu tenho intenções em relação a vocês. A intenção de protegê-los, de fazer parte da vida de vocês, de oferecer tudo o que posso para que sejam felizes. Se isso é uma segunda intenção, então sou culpado. A honestidade brutal na voz dele a desarmou completamente. Havia dor e sinceridade naquelas palavras que era impossível de fingir. Fernando, eu... Não precisa dizer nada agora, Nádia. Sei que cometi erros, que deveria ter conversado com você antes de tomar qualquer iniciativa. Mas quero que saiba que nunca, em momento algum, pensaria em separar você de João. A força do amor entre vocês é uma das coisas mais bonitas que já vi. João, que havia ficado quieto durante toda a conversa, escolheu aquele momento para engatinhar até Fernando e tentar subir em sua perna, balbuciando Nandô repetidamente. Viu? Disse Fernando, pegando a criança no colo. Até João sabe que não sou uma ameaça. Pela primeira vez em semanas, Nádia permitiu que João ficasse nos braços de Fernando sem interferir. Observou a interação natural entre os dois e se sentiu culpada pelas suspeitas. Eu sinto muito, disse ela, finalmente. Eu deveria ter conversado com você em vez de acreditar em rumores. As pessoas que espalharam esses rumores se importam com você, Nádia. Elas estavam tentando protegê-la.
Mesmo assim, não foi justo com você. Não foi justo com nenhum de nós. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando tudo o que havia sido dito. Então, disse Fernando eventualmente, ainda quer procurar outro emprego? Não, respondeu ela rapidamente. Se você ainda quer que eu fique, claro que quero. E sobre ser padrinho de João? Apenas se você quiser, e no seu tempo. Nádia olhou para João, que estava feliz nos braços de Fernando, e sentiu que talvez estivesse perdendo uma oportunidade única para seu filho. Podemos conversar sobre isso? Disse ela. Com calma, sem pressão, podemos conversar sobre qualquer coisa, Nádia. É assim que funciona, uma amizade verdadeira. Por um momento, ambos sorriram, e a tensão das últimas semanas começou a se dissipar. Mas, no fundo, ambos sabiam que aquela conversa havia revelado sentimentos mais profundos do que simples amizade, sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para admitir abertamente. Após a conversa esclarecedora, a atmosfera na mansão mudou completamente. Fernando e Nádia voltaram a conversar naturalmente, e João floresceu com o retorno da harmonia entre os adultos que mais amava. As semanas que se seguiram foram as mais felizes que Nádia havia vivido desde o nascimento de João. Fernando cancelou mais 2 viagens, alegando que questões locais precisavam de atenção pessoal, e passou a trabalhar cada vez mais de casa. Bom dia, família! Tornou-se sua saudação matinal, fazendo Nádia corar toda vez que ouvia a palavra família. João, agora com quase 2 anos, havia desenvolvido uma rotina com Fernando. Todas as manhãs, depois que o homem tomava café, ele brincava com a criança por pelo menos meia hora antes de se trancar no escritório. Nandô, João corria para Fernando assim que o ouvia chegar, e o homem sempre se agachava para receber o abraço entusiasmado. Como vai, meu rapaz? Cresceu mais 1 centímetro desde ontem. Numa tarde de quinta-feira, Fernando chegou em casa carregando sacolas de uma loja cara de roupas infantis. Fernando, disse Nádia, usando o tom de repreensão suave que havia se tornado comum entre eles. Nós já conversamos sobre presentes exagerados. Não são presentes exagerados, defendeu-se ele, tirando pequenas roupas das sacolas. São investimentos na elegância do futuro homem que João vai se tornar. João correu até as sacolas e começou a puxar as roupas, rindo, encantado com as cores e texturas. Olha isso, disse Fernando, mostrando um pequeno terno de veludo. João precisa estar apropriadamente vestido para ocasiões especiais. Que ocasiões especiais? Bem, pensei que talvez vocês pudessem jantar comigo amanhã. Eu cozinho, vocês se vestem bem e fazemos uma noite especial. A sugestão pegou Nádia desprevenida. Jantar aqui? Por que não? Cansei de comer sozinho todas as noites, e João é uma companhia excelente. Fernando, eu não sei se... Se o quê? Se é apropriado. Eu ainda trabalho aqui. E daí? Amigos não podem jantar juntos? A palavra amigos soou estranha para Nádia. O que eles tinham ia muito além de amizade. Ambos sabiam disso, mas nenhum tinha coragem de nomear. Está bem, concordou ela finalmente, mas eu ajudo a cozinhar. De jeito nenhum. Amanhã você é minha convidada. Na sexta-feira à noite, Nádia se arrumou, com mais cuidado do que fazia lá anos. Escolheu seu melhor vestido, simples, mas elegante, e até passou batom. João estava adorável no pequeno terno que Fernando havia comprado, embora insistisse em tentar tirar o paletó a cada 5 minutos. Vocês estão lindos, disse Fernando, quando os recebeu na sala de jantar, que havia sido arrumada com velas e flores. Ele mesmo estava mais casual que o usual, usando apenas uma camisa social, sem gravata. Você se superou, comentou Nádia, admirando a mesa posta com louça fina e taças de cristal. João merece o melhor. Durante o jantar, um risoto perfeitamente preparado, que surpreendeu Nádia, a conversa fluiu naturalmente.
Fernando contou histórias engraçadas de suas viagens de negócios e Nádia se pegou rindo mais do que havia rido em anos. Você tem um riso bonito, comentou Fernando, de repente, fazendo-a corar. Obrigada. Deveria rir mais. João, que havia comido sua papinha especial, brincava na cadeirinha alta, observando os adultos com curiosidade. De vez em quando, ele balbuciava algo que soava como uma pergunta, fazendo os dois rirem. Ele está perguntando quando vai poder beber vinho também, brincou Fernando. Daqui a uns 20 anos, respondeu Nádia, fazendo uma careta exagerada para João, que riu gostosamente. Depois do jantar, se acomodaram na sala com João brincando no tapete entre eles. Nádia, disse Fernando depois de um tempo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você está feliz? Realmente feliz? Por que essa pergunta? Porque às vezes eu te vejo olhando pela janela com uma expressão nostálgica, como se estivesse pensando em lugares distantes ou em tempos passados. Nádia ficou surpresa com a observação. Eu não sabia que você notava essas coisas. Eu noto tudo sobre você. A intensidade em sua voz fez o coração dela acelerar. Para responder sua pergunta, eu sou feliz, mais feliz do que já fui. Mas às vezes o quê? Às vezes me pergunto, como seria se as coisas fossem diferentes? Se eu tivesse conseguido estudar, se João tivesse um pai presente, se você tivesse feito outras escolhas? Não exatamente. Não me arrependo de João, nunca. Ele é a melhor coisa que me aconteceu. Mas às vezes penso em como seria dar a ele uma família completa, sabe? Fernando ficou pensativo. E como seria uma família completa para vocês? Alguém que amasse João como se fosse filho próprio. Alguém que fosse um exemplo para ele. Que o ensinasse a ser um homem bom. Alguém que... Ela parou, percebendo que estava descrevendo exatamente o que Fernando já fazia. Alguém como quem? Insistiu ele suavemente. Alguém como... Como você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. João, alheio à tensão, continuou brincando, mas tanto Nádia quanto Fernando ficaram imóveis, processando o que havia sido dito. Nádia, começou Fernando. Desculpe, ela se apressou a dizer. Não deveria ter... Não se desculpe. Nunca se desculpe por ser honesta comigo. Fernando se levantou e foi até a janela, ficando de costas para ela. Você sabe que eu me apeguei a vocês, não sabe? Sim, mas... Não sabe o quanto. Ele se virou para olhá-la. Eu acordo pensando em vocês, cancelo reuniões para chegar em casa mais cedo, compro brinquedos e roupas porque imagino a carinha do João quando vê coisas novas. Essa casa era um mausoléu antes de vocês chegarem. Fernando, deixe-me terminar. Eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que sou o seu patrão, que há uma diferença social entre nós, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. O que você sente? Que vocês são minha família, que João é o filho que sempre quis ter. E você... Ele hesitou. Você é a mulher por quem me apaixonei. As palavras ficaram suspensas no ar. Nádia sentiu o mundo parar ao seu redor. Eu sei que é loucura, continuou Fernando. Sei que você tem todo o direito de achar que estou confundindo gratidão com amor ou que estou aproveitando de uma situação de vulnerabilidade. Mas isso é real, Nádia. O que sinto é real. João escolheu aquele momento para engatinhar até Nádia e tentar subir em seu colo, quebrando a intensidade do momento. Mamãe, disse ele claramente pela primeira vez, fazendo os dois adultos olharem para ele surpresos. Ele disse, mamãe, exclamou Fernando. Primeira palavra clara. Mamãe, repetiu João, orgulhoso de si mesmo. Isso mesmo, meu amor, disse Nádia, com lágrimas nos olhos. Eu sou a mamãe. João olhou para Fernando e tentou dizer algo, mas o que saiu foi seu usual Nandô. Ele está tentando dizer papai? Perguntou Nádia sem pensar. A pergunta deixou ambos constrangidos. Desculpe, disse ela rapidamente. Não sei por que disse isso. Talvez porque seja natural, respondeu
Fernando suavemente. Talvez porque seja o que seu coração sente. Fernando, eu... Você não precisa responder agora, Nádia. Sei que joguei muita coisa em cima de você hoje. Apenas pense sobre o que eu disse. Está bem. Está bem. No fim de semana seguinte, João acordou com febre e tosse. Nádia ficou desesperada. Era a primeira vez que ele ficava realmente doente. A temperatura está em 38,5, disse ela para Dona Aparecida, que havia ido ajudar. O que eu faço? Leva ele para o hospital público, gripe de criança pequena. Não é brincadeira. O hospital público estava lotado e Nádia passou 4 horas esperando com João nos braços. A criança chorava intermitentemente e ela se sentia impotente. Foi quando seu telefone tocou. Era Fernando. Nádia. Dona Aparecida me ligou. Como João está? Estamos no hospital há horas. Ele está com muita febre. Em qual hospital? No hospital público do centro. Escute, vou ligar para meu médico particular. Doutor Almeida é pediatra e muito bom. Posso marcar uma consulta para hoje mesmo. Fernando, eu não tenho dinheiro para médico particular. Eu pago. Não se preocupe com isso. Eu não posso aceitar. João está sofrendo, Nádia. Deixe o orgulho de lado e deixe-me ajudar. Uma hora depois, estavam no consultório particular. Doutor Almeida examinou João cuidadosamente e diagnosticou uma gripe forte, mas nada preocupante. É viral, vai passar sozinha, mas vou receitar alguns medicamentos para baixar a febre e aliviar os sintomas, explicou o médico. Doutor, disse Fernando, que tipo de plano de saúde seria adequado para uma criança da idade do João? Nádia olhou para ele surpresa. Existem vários planos bons. Posso recomendar alguns que têm boa cobertura pediátrica. No carro, voltando para casa, Nádia tentou protestar novamente. Fernando, você não pode pagar plano de saúde para João. É muito caro. Posso e vou. João é importante para mim, Nádia. Deixe-me cuidar de vocês. Por quê? Porque é isso que pessoas que se amam fazem, cuidam umas das outras. A palavra amam ficou ecoando na mente de Nádia. Fernando havia dito que a amava alguns dias antes, e ela ainda não havia respondido, mas, no fundo do coração, sabia qual era a resposta. Fernando, disse ela suavemente. Sim? Sobre o que você me disse outro dia? Não precisa responder agora, Nádia. Quero responder. Ele parou o carro no estacionamento do prédio dela e se virou para olhá-la. O que sinto por você também é real, disse ela, finalmente admitindo para si mesma e para ele. Eu também me apaixonei. Fernando sorriu. O primeiro sorriso realmente feliz que ela via nele. Sério? Sério. Mas isso não resolve nossos problemas, não é? Que problemas? Nossa diferença social, o fato de você ser meu chefe, as pessoas do condomínio que espalharam rumores sobre nós, entre outras coisas. Fernando pegou a mão dela. Nádia, se você me ama e eu te amo, todo o resto é só detalhe. Podemos resolver qualquer problema juntos. João, que havia dormido no carro, acordou naquele momento e os viu de mãos dadas. Nandô, disse ele, estendendo os bracinhos para Fernando. Viu? Disse Fernando, pegando a criança. Até João aprova. Pela primeira vez, em muito tempo, Nádia se permitiu sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde ela, João e Fernando fossem realmente uma família. Mas ela não sabia que, em poucos dias, essa felicidade recém-descoberta seria posta à prova de uma forma que jamais poderia imaginar. Nas semanas que se seguiram à confissão mútua, a vida na mansão adquiriu uma qualidade quase mágica. Fernando e Nádia não haviam definido oficialmente o relacionamento, mas havia uma intimidade nova entre eles. Olhares mais demorados, sorrisos cúmplices, mãos que se tocavam acidentalmente ao passar um objeto. João, completamente recuperado da gripe, parecia sentir a mudança positiva no ambiente. Estava mais falante, tentando formar palavras novas todos os dias, e havia
desenvolvido o hábito de pegar na mão dos dois adultos, como se quisesse uni-los fisicamente. Mamãe, Nandô, dizia, puxando as mãos de ambos, fazendo-os rir da insistência da criança. Numa segunda-feira de manhã, Fernando anunciou que teria uma reunião importante fora da cidade e voltaria apenas no final da tarde. Você tem certeza de que vai ficar tudo bem aqui? Perguntou ele para Nádia, com a preocupação carinhosa que havia se tornado comum. Vamos ficar bem. É só uma reunião, não é uma viagem de semanas como antigamente. Verdade. Acho que me acostumei tanto a estar aqui que até uma tarde longe me deixa ansioso. João, que brincava no chão, levantou a cabeça ao ouvir a conversa e engatinhou até Fernando. Não vai, disse claramente, surpreendendo a ambos. Era uma frase completa, a primeira que ele falava. Ele disse, não vai, exclamou Nádia, emocionada. Fernando se agachou e pegou João no colo. Eu tenho que ir, campeão, mas volto logo. Você cuida da mamãe para mim? João assentiu seriamente, como se entendesse a responsabilidade. Volta, disse ele, tentando uma frase mais complexa. Isso mesmo, Nandô volta. Depois que Fernando saiu, Nádia trabalhou com mais leveza no coração do que sentia há anos. Cantarolava enquanto limpava, brincava mais tempo com João e até se pegou ensaiando como contaria para a dona Aparecida sobre os novos desenvolvimentos em sua vida. Por volta das 14 horas, enquanto João dormia sua soneca vespertina, Nádia decidiu fazer uma limpeza mais profunda nos quartos do andar de cima. Havia um quarto no final do corredor que sempre permanecia fechado. Fernando nunca havia dito explicitamente que ela não podia entrar lá, mas também nunca pediu para que fosse limpo. Deve ser um depósito, pensou. Mas não custa dar uma olhada. Se for só caixas velhas, posso organizar. A porta estava entreaberta, algo incomum, já que sempre estivera completamente fechada. Fernando deve ter esquecido de fechá-la direito ao sair. Nádia empurrou a porta suavemente e entrou no quarto. O que viu a fez parar no meio do caminho com o coração disparando. Não era um depósito, era um quarto de bebê completamente decorado e mobiliado. Mas não um quarto qualquer. Era o quarto dos sonhos de qualquer criança. Berço de madeira nobre, cômoda combinando, um cavalo de balanço artesanal, prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos educativos. As paredes eram pintadas em um tom de verde, com desenhos delicados de animais da floresta. Mas o que a deixou gelada foi o que viu na parede acima do berço. O nome João, em letras grandes e coloridas, claramente feitas sob medida. Não, 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 murmurou, se aproximando da parede, como se precisasse confirmar que não estava vendo coisas. Era real. O nome de seu filho estava decorado naquele quarto há tempo suficiente para que as letras estivessem perfeitamente coladas na parede. Nádia olhou ao redor com mais atenção e notou outros detalhes perturbadores. Havia roupinhas penduradas no armário, roupas do tamanho de João, mas que ela nunca havia visto. Na cômoda, produtos de bebê novos e caros. Uma foto de João, brincando no jardim, estava emoldurada na mesa de cabeceira. Meu Deus! Sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Clara estava certa. Todas as suspeitas que ela havia descartado voltaram com força total. Fernando havia planejado aquilo. Ele havia montado um quarto para João sem consultá-la, como se a criança já fosse dele. As palavras de Clara ecoaram em sua mente. Homens ricos, às vezes, têm formas de convencer mulheres em situação vulnerável. Ele me enganou, disse para si mesma, sentindo náusea. Todo esse tempo, ele estava me manipulando. Me fez acreditar que me amava quando, na verdade, só queria João. Saiu do quarto rapidamente e desceu as escadas tremendo. João ainda dormia no carrinho, alheio ao drama que se desenrolava. Nádia olhou para o filho
e sentiu uma mistura de amor protetor e pânico absoluto. Todas as gentilezas de Fernando, todos os presentes, todas as palavras carinhosas, tudo fazia sentido agora. Ele estava preparando o terreno para convencê-la a entregar João. Não vou deixar, disse, determinada, pegando João no colo, mesmo ele ainda dormindo. Ninguém vai tirar você de mim. A criança acordou confusa com o movimento brusco e começou a choramingar. Meu amor, está tudo bem. A mamãe vai cuidar de tudo. Nádia juntou rapidamente as coisas de João e escreveu um bilhete para Fernando. Senhor Fernando, peço demissão imediata. Não retornarei mais ao trabalho. Por favor, não tente nos procurar. Deixou as chaves da casa sobre o bilhete e saiu pela porta dos fundos, carregando João e uma sacola com suas coisas. No caminho para casa, João continuou chorando, sentindo a agitação da mãe. Nandô, perguntava entre os soluços, procurando o homem que havia se tornado uma constante em sua vida. Não, meu amor, não vamos mais ver o Nandô. É só eu e você agora, como sempre foi. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Quando chegou em casa, contou tudo para Dona Aparecida, que a ouviu com expressão preocupada. Querida, você tem certeza de que interpretou a situação direito? Dona Aparecida, eu vi com meus próprios olhos um quarto inteiro decorado para João com o nome dele na parede. Mas você não acha estranho ele deixar a porta aberta justamente hoje? Ele deve ter esquecido. Ou talvez quisesse que eu descobrisse. Talvez fosse parte do plano dele para me convencer. E se não for? E se houver uma explicação? Que explicação poderia haver para um homem solteiro montar um quarto para o filho de sua empregada, sem contar para ela? Dona Aparecida não soube responder. Naquela noite, o telefone de Nádia tocou incessantemente. Era Fernando. Ela não atendeu nenhuma chamada. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de texto. Nádia, por favor, me dê uma chance de explicar. Nada é o que parece. Por favor. Ela deletou a mensagem sem responder. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Nádia. Sem emprego e com as poucas economias se esgotando rapidamente, ela se viu em uma situação desesperadora. Procurou trabalho em todos os lugares possíveis, mas as oportunidades eram escassas. João, que havia se acostumado à rotina na mansão e principalmente à presença de Fernando, ficou irritadiço e choroso. Ele procurava por Nandô constantemente e nada que Nádia fazia conseguia consolá-lo completamente. Nandô casa? Perguntava todo dia, com os olhinhos esperançosos. Não, meu amor, não vamos mais na casa do Nandô. Por que não? Uma pergunta que João ainda não sabia formular, mas que estava clara em seus olhos confusos. Depois de 2 semanas sem trabalho, Nádia teve que vender algumas das poucas coisas de valor que possuía para comprar comida e pagar o aluguel. A situação estava se tornando insustentável. Talvez eu devesse ter ficado e conversado com ele, confessou para Dona Aparecida numa tarde particularmente difícil, enquanto João brincava desanimado com seus poucos brinquedos. Ainda não é tarde, querida. É sim. Depois do que eu fiz, sair sem explicação, não atender suas ligações. Ele deve me odiar agora. Homens apaixonados não desistem tão fácil. Quem disse que ele estava apaixonado? Talvez tudo tenha sido mentira, mas no fundo do coração, Nádia não conseguia acreditar completamente nisso. As expressões de Fernando, a forma como ele olhava para ela, os momentos de vulnerabilidade que ele havia compartilhado, tudo parecia genuíno demais para ser fingido. Então, por que o quarto, Dona Aparecida? Por que ele montaria um quarto para João sem me falar? Não sei, querida, mas sei que pessoas, às vezes, fazem coisas estranhas por amor, coisas que fazem sentido para elas, mas não para os outros. Uma tarde, 3 semanas depois de ter deixado a mansão, Nádia voltou, de mais uma entrevista de trabalho fracassada, quando viu um carro conhecido parado em frente ao seu prédio. Era o carro de Fernando. O coração dela disparou.
Parte dela queria correr e se esconder, mas outra parte, que ela havia tentado silenciar, se encheu de esperança. Fernando estava encostado no carro, parecendo mais magro e cansado do que ela se lembrava. Quando a viu se aproximando, ele se endireitou, mas não se aproximou imediatamente. Nádia, disse ele quando ela chegou perto, o suficiente para ouvir. Você pode me dar 5 minutos? Fernando, 5 minutos, por favor. Depois, se quiser que eu vá embora e nunca mais volte, eu vou, mas preciso que você me ouça. João, que estava no carrinho, viu Fernando e imediatamente gritou de alegria. Nandô, volta! A reação do filho fez o coração de Nádia se partir. João estendeu os bracinhos desesperadamente na direção de Fernando, que se aproximou hesitante. Posso? Perguntou ele para Nádia. Ela se sentiu incapaz de negar aquele momento para João. Fernando pegou a criança no colo e João imediatamente se aninhou contra ele, como se estivesse voltando para casa. Eu senti sua falta também, campeão, disse Fernando com a voz embargada. Muito, muito falta. Nandô triste? Perguntou João, tocando fios o rosto do homem com suas mãozinhas pequenas. Estava triste, mas agora estou melhor. Nádia observou a interação com o coração apertado. Era impossível negar o amor genuíno entre os dois. Nádia, disse Fernando, olhando para ela por cima da cabeça de João. Eu sei por que você foi embora. Sei que encontrou o quarto. Então, você sabe que descobri seus verdadeiros planos. Meus verdadeiros planos? Ele pareceu genuinamente confuso. Nádia, você acha que meus verdadeiros planos eram tirar João de você? Não. Se é isso, por que mais você montaria um quarto para ele sem me contar? Fernando olhou ao redor, notando que estavam atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Podemos conversar em particular? Há coisas que preciso te contar. Coisas sobre mim que você não sabe. Que tipo de coisas? Coisas que explicam o quarto. Coisas que explicam por que agi de forma tão inadequada. João, ainda nos braços de Fernando, começou a cochilar, exausto emocionalmente pelo reencontro. Por favor, Nádia, deixe-me explicar. Se depois da explicação você ainda quiser que eu saia da vida de vocês, eu saio. Mas você merece saber a verdade. Nádia olhou para João, dormindo tranquilo nos braços de Fernando pela primeira vez em semanas, e soube que não podia negar essa conversa nem para ela, nem para seu filho. 5 minutos, disse ela finalmente. Aqui mesmo. Na verdade, disse Fernando suavemente, para essa conversa, vamos precisar de mais de 5 minutos e de mais privacidade. O que tenho para te contar é a história mais dolorosa da minha vida. Nádia olhou ao redor e percebeu que realmente não era o local apropriado para uma conversa séria. Os vizinhos já estavam nas janelas, curiosos com a presença do carro luxuoso e do homem bem vestido no bairro simples. Podemos subir? Disse ela relutante. Mas João fica comigo. Claro. No pequeno apartamento, Dona Aparecida recebeu Fernando com um misto de curiosidade e cautela. Então você é o famoso chefe, disse ela, analisando-o com olhar experiente. Dona Aparecida, imagino. Nádia fala muito da senhora. Espero que coisas boas, apenas coisas boas. Nádia acomodou João, que havia acordado, em seu cantinho com brinquedos e se sentou à mesa pequena da cozinha. Fernando permaneceu em pé, claramente nervoso. Pode sentar, disse ela. Você disse que tinha algo importante para me contar. Fernando puxou a cadeira e sentou, mas ficou alguns momentos em silêncio, como se estivesse organizando os pensamentos. Antes de começar, disse ele finalmente, quero que saiba que tudo o que senti por você, tudo o que disse, foi verdade. Não foi manipulação nem parte de plano algum. Então, me explique o quarto. Vou explicar, mas primeiro preciso te contar sobre minha vida antes de vocês, sobre quem eu era e o que perdi. Nádia se ajeitou na cadeira, preparando-se para ouvir. Há 5 anos eu era casado. Minha esposa se chamava Laura
e estávamos esperando o nosso primeiro filho. A revelação pegou Nádia desprevenida. Fernando nunca havia mencionado ter sido casado. Laura estava grávida de 8 meses quando descobrimos que seria um menino. Escolhemos o nome João. Era o nome do avô dela, que havia criado Laura depois que os pais morreram. Nádia sentiu um arrepio. João, o mesmo nome de seu filho. Preparamos o quarto do bebê com tanto carinho, continuou Fernando, com a voz embargada. Laura queria tudo perfeito. Compramos móveis, decoramos as paredes, colocamos o nome dele acima do berço. Estávamos tão felizes. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. O que aconteceu? Perguntou Nádia suavemente. Acidente de carro. Laura estava voltando da consulta de pré-natal. Um motorista embriagado furou o sinal. Ela morreu na hora. Os médicos tentaram salvar o bebê, mas Fernando não conseguiu terminar a frase. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Perdi os dois no mesmo dia, minha esposa e meu filho, meu João. Nádia sentiu o coração apertar. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. Depois do funeral, fechei o quarto do bebê e nunca mais entrei lá. Não conseguia. Era doloroso demais. Passei anos evitando aquela parte da casa. E quando conheci seu João, algo despertou em mim. Ele tinha a idade que meu filho teria se tivesse nascido. E o nome, o mesmo nome que havíamos escolhido. No início, pensei que fosse apenas uma coincidência cruel, mas depois comecei a ver como ele era especial, como você era especial. Fernando olhou para João, que brincava no chão, alheio à conversa dos adultos. Pela primeira vez em 5 anos, senti vontade de viver novamente. Vocês trouxeram luz para minha vida e eu comecei a sonhar novamente. Sonhar com o quê? Com ter uma família, com ser pai, com dar a João tudo o que não pude dar ao meu próprio filho. Mas por que não me contou? Por que fez tudo escondido? Fernando suspirou profundamente. Porque tive medo. Medo de que você achasse que eu estava confundindo seu João com meu filho morto. Medo de que pensasse que eu estava tentando substituir o que perdi. E, principalmente, medo de que você não quisesse dividir João comigo. Então, você decidiu fazer tudo pelas minhas costas. Eu abri o quarto pela primeira vez em 5 anos, algumas semanas atrás. Entrei lá e, em vez de dor, senti esperança. Comecei a imaginar João naquele quarto, brincando, crescendo, sendo feliz. Comecei a restaurar algumas coisas, a atualizá-las para a idade atual dele. Você não tinha direito de fazer isso sem me consultar. Você está certa, não tinha. Eu estava sendo egoísta, sonhando com algo que talvez nunca pudesse ter, mas não conseguia parar. Era como se estivesse revivendo. Nádia, pela primeira vez em 5 anos, eu tinha esperança de ser pai. João, como se sentisse que era o centro da conversa, engatinhou até Fernando e tentou subir em sua perna. Nandô triste? Perguntou, notando as lágrimas no rosto do homem. Não mais campeão, disse Fernando, pegando-o no colo. Nandô não está mais triste. Nádia observou a interação e sentiu seu coração se partir. Havia tanto amor genuíno ali, tanto carinho verdadeiro. Fernando, disse ela suavemente, por que você não me contou sua história antes? Por que dói falar sobre isso? Porque durante 5 anos evitei tocar nesse assunto com qualquer pessoa. E porque tinha medo de que você visse dor onde eu estava começando a sentir alegria novamente. Você acha que eu julgaria você por ter perdido sua família? Não sei. Talvez eu tivesse medo de que você pensasse que eu estava tentando substituir o que perdi em vez de construir algo novo. Nádia ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela finalmente. Qualquer pergunta. Quando você olha para João, você vê seu filho que morreu ou você vê meu filho? Fernando pensou cuidadosamente antes de responder. No início, confesso que às vezes via meu João,
Mas com o tempo, comecei a ver apenas ele, o menino esperto, engraçado e carinhoso que você criou. Comecei a amá-lo pelo que ele é, não pelo que representa. E eu? Você me ama ou ama a ideia de ter uma família novamente? Nádia, se eu quisesse apenas uma família, poderia ter encontrado qualquer mulher com filhos. Eu me apaixonei por você, por sua força, por sua dedicação, por sua inteligência, por quem você é como pessoa, não apenas como mãe. João havia se acomodado no colo de Fernando e brincava com os botões de sua camisa, completamente à vontade. Mamãe, disse João de repente, olhando para Nádia. Nandô fica? A pergunta inocente da criança quebrou o último pouco de resistência que Nádia ainda mantinha. Nádia, disse Fernando, eu sei que cometi erros. Sei que deveria ter conversado com você antes de mexer no quarto, mas minha intenção nunca foi tirar João de você. Minha intenção sempre foi fazer parte da vida de vocês se você me deixasse. Como? Do jeito que vocês quisessem, como amigo, como padrinho, como pai postiço, como marido, se algum dia você quisesse me dar essa chance. Marido? Fernando corou ligeiramente. Desculpe, acho que me precipitei. Não se desculpe por ser honesto, interrompeu Nádia. Mas você tem certeza de que é isso que quer? Uma mulher simples com um filho pequeno? Nádia, vocês são tudo o que eu quero. Vocês me fizeram lembrar o que significa estar vivo. Dona Aparecida, que havia ficado discreta na sala, se aproximou da cozinha. Com licença, posso dar minha opinião? Claro, Dona Aparecida, disse Nádia. Estou vendo esse homem há meia hora e sei reconhecer sinceridade quando vejo. Ele não está mentindo, querida. E, mais importante, olhe como João está com ele. De fato, João estava completamente relaxado nos braços de Fernando, brincando tranquilo como não fazia há semanas. João sentiu falta dele, admitiu Nádia. Muito falta. E você? Perguntou Fernando. Sentiu falta de mim? Nádia demorou para responder, mas quando falou, foi com total honestidade. Senti mais do que imaginei que sentiria. Esses dias, sem você, foram vazios. Então, me dê uma chance, Nádia. Uma chance de fazer parte da vida de vocês. Prometo que não vou tomar nenhuma decisão sobre João sem consultar você primeiro. Prometo ser o homem que vocês merecem. João escolheu aquele momento para bater palminhas e gritar: Mamãe, Nandô, família! Os três adultos riram da espontaneidade da criança. Acho que João já decidiu por nós, disse Nádia com lágrimas nos olhos. E você? Qual é a sua decisão? Nádia olhou para Fernando, segurando seu filho, viu o amor genuíno nos olhos de ambos e soube que não podia lutar contra o que seu coração estava gritando. Minha decisão é que todos merecem uma segunda chance no amor, inclusive nós. Fernando sorriu, o primeiro sorriso realmente feliz em semanas. Isso significa que quero tentar. Devagar, construindo confiança, mas quero tentar. Posso te beijar? Perguntou ele suavemente, na frente do João. Crianças precisam ver demonstrações de amor saudáveis. Nádia se aproximou, e eles se beijaram suavemente, enquanto João batia palmas e gritava de alegria, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Agora sim, família, declarou João, fazendo todos rirem. 2 meses depois, Nádia e João se mudaram para a mansão. O quarto que havia causado tanto problema foi reformado juntos. Nádia, escolhendo cores e decoração junto com Fernando, transformando-o num espaço que refletia o presente, não o passado. Fernando adotou oficialmente João 6 meses após o casamento civil, numa cerimônia simples, onde a criança, agora com 2 anos e meio, pronunciou um papai claro para Fernando, reduzindo todos os presentes às lágrimas. Você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou Nádia para Fernando na noite antes da adoção oficial. João vai ser realmente seu filho para sempre. Nádia, respondeu Fernando, segurando-a nos braços.
João é meu filho desde o momento em que me apaixonei por vocês. O papel só vai tornar oficial o que meu coração já sabe. João, agora dormindo tranquilo no quarto que havia sido restaurado com tanto amor, não sabia que havia se tornado oficialmente parte de uma família que se encontrou através da dor, mas se curou através do amor. E Fernando, olhando pela janela do quarto para o jardim onde João brincava todas as manhãs, finalmente entendeu que o amor não se trata de substituir o que perdemos, mas de ter coragem suficiente para construir algo novo, algo belo, algo que honra tanto o passado quanto o futuro. Obrigado, sussurrou ele, não sabendo se falava com Laura e o primeiro João ou com a vida que havia lhe dado uma segunda chance de ser feliz. Pelo que está agradecendo? Perguntou Nádia, aparecendo ao seu lado. Por você, por João, por esta família que construímos juntos. Nossa família, corrigiu ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Nossa família, concordou ele, sabendo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Do quarto ao lado, ouviram João murmurar no sono: mamãe, papai, João, família, e pela primeira vez em anos, o futuro pareceu infinitamente promissor para todos eles. Uma história sobre segundas chances, amor verdadeiro e a família que escolhemos construir. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você. M.